O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu ao templo, a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje então a festa litúrgica da dedicação da Basílica do Latrão. Vamos começar entendendo o título do dia então, né? As igrejas, todas elas, o templo físico pode ser uma capela, mas geralmente, comumente, a matriz paroquial e as catedrais, quando prontas, são dedicadas a Deus. É uma cerimônia que o bispo preside, onde se faz a consagração daquele templo a Deus, como que um batismo. É bem bonita essa celebração, muito rara de se ver, porque é uma vez na vida para cada igreja física mesmo, né? Mas é uma celebração onde o bispo adentra a igreja com o povo, e aí ao longo da missa vai se tendo vários ritos, né? Se asperge a igreja com água como que num batismo, se unge o altar como que numa crisma, enfim, são vários rituais dentro para fazer aquilo que é profano ficar consagrado e sagrado, né? A Deus. Toda essa construção humana possa verdadeiramente se tornar casa de Deus. E nós temos na nossa igreja algumas grandes catedrais que também são chamadas de basílica, são títulos maiores. E nós celebramos então a dedicação, o dia dessa consagração de uma grande catedral que tem o título de Basílica, Basílica de São João do Latrão, em Roma. É a catedral da diocese de Roma. Em Roma, a cidade de Roma é uma diocese, como é o Moarama, por exemplo. E ela tem uma catedral, que é essa basílica, São João do Latrão. Dentro de Roma tem uma cidade, que é o Vaticano, né, que é onde fica o Papa. Mas o Santo Padre, o Papa, é sempre aquele que é o sucessor de São Pedro, portanto, o Bispo de Roma. E a igreja, nos seus primeiros séculos, não tinha direito a se reunir, tinha que se reunir de modo clandestino, escondido, nas casas ou em catacumbas. Quando vem a lei da liberdade religiosa e os cristãos são um número considerável e, portanto, ganham o direito de poder se reunir para celebrar, o governo, o Estado, vamos colocar o Império, né, começa a doar grandes prédios públicos que já não se usavam mais também, sobretudo por causa das invasões e da pobreza de Roma, enfim, mas lugares enormes que eram usados para reuniões, para momentos funerários. E aí como é que você entra então para rezar num prédio, celebrar uma Eucaristia, que até ontem era um grande mercado, que até ontem era um grande salão de debate filosófico, que até ontem era uma capela mortuária no centro da cidade, onde os mais importantes ou ricos eram velados e dava muita gente. Tem nem clima, né? Então você precisa fazer uma dedicação disso, né?
Vamos consagrar isso, abençoar isso a Deus. E por que celebrarmos então este dia desta catedral? Para expressar a unidade da fé, para expressar de onde brota o que cremos e vinculado ao que está aquilo que cremos e aquilo que celebramos. Portanto, a gente celebra a dedicação da Catedral de Roma, a Basílica de São João do Latrão, para expressar a nossa comunhão com aquele que é o bispo dos bispos, né? Para celebrarmos a nossa comunhão com o Santo Padre, o Papa. E aí nós precisamos entender um pouquinho a relação que passa a haver entre o templo físico e o templo do nosso corpo. Então vamos colocar uma pergunta: onde é que Deus habita? Deus habita a igreja templo e Deus habita o templo que somos cada um de nós. E existe aqui uma ligação muito importante entre uma coisa e outra. Começando então pela necessidade do templo. Nós vemos ali no Evangelho que Jesus foi ao templo, né, porque estava chegando o tempo da Páscoa, e ele vai então no templo para rezar. E a gente vê um gesto muito duro de Jesus. Jesus quebrou tudo, expulsou pessoas de dentro do templo, teve um gesto muito radical, mas Jesus em momento algum disse que não precisava do templo. Ele não chegou para o povo e disse assim: vocês não rezam em casa? Olha quanta gente hipócrita tem aqui. Olha aqui, fala mal dos outros, for para falar mal dos outros, melhor não vir na igreja. Jesus não mandou ninguém ficar rezando em casa. Jesus limpou aquele lugar. Foi isso que o Senhor fez. Portanto, nesse ato de Jesus, nessa raiva de Jesus, ele fez um chicote de corda. Ele resolveu no braço, ele resolveu na pancada. Aquele que disse: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Usou de violência. E veja, Jesus não teve um destempero momentâneo de quem não tomou o remedinho. Diz aqui que ele entrou, ficou observando e fez um chicote. Portanto, ele pegou uma corda em algum lugar, foi andando, olhando. Uma corda, sabe? Sobrou um pedaço de corda. Pegou outro pedaço de corda, porque não faz chicote com uma corda só, né? Ele fez um chicote. Andou um pouquinho, pegou talvez mais uma corda, sentou e começou a entrelaçar. Então Jesus não está surtado. Não é igual a gente quando chega e vê o que não queria e na hora tem um destempero. Jesus está até sóbrio aqui, mas ele resolve usar de violência, de força física. E aí o que faz o Senhor? Ele pega então, e o que ele estava olhando? O que estava deixando Jesus assim fustigado? O que estava deixando Jesus assim falando: eu vou resolver na pancada, falar não adianta, eu vou ter que pegar a cinta. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. E aqui vamos entender, Jesus por óbvio sabia, ele não era besta, ele herdou uma carpintaria do pai dele, e com certeza não estava com o nome sujo. Então Jesus sabia que as coisas custam. Jesus sabia que aquele templo maravilhoso, que ele achou um escândalo, num lugar, casa de oração tão bonito, ter boi, ovelha e pomba e troca de moeda, é óbvio que Jesus sabia que aquele lugar imenso custava dinheiro. O templo tinha seus funcionários. É óbvio que Jesus sabia que esse povo não recebia em Ave Maria e tapa nas costas, recebia em moeda. Qual é o problema desse evangelho então aqui? Esses vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas. Bom, primeira coisa, a bagunça, o piseiro e o barulho. Como é que você reza no mesmo ambiente, onde ali no fundo tem alguém vendendo uma vaca? Como é que você vende no mesmo ambiente onde um ser humano está mexendo com moeda, batendo aquela bateção de moeda? Eu não aguento nessa bateção de caneta que o Satanás inventou, que faz tic, tic, tic. Eu fico imaginando eu lá, eu morria. O barulho, a bagunça, o piseiro, primeira coisa. Segunda coisa, o que era essa venda de bois, ovelhas e pombas? Porque o povo escuta isso aqui e já lembra de Aparecida do Norte. Vê isso aqui, já lembra às vezes de um santuário, às vezes até da paróquia, vem aqui dia 19, dia de São José, a gente abre a lojinha lá no fundo depois da missa. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para que serviu o boi, a ovelha e a pomba? Para o sustento do templo?
não só, é que só era possível, na cabeça deles, que Deus escutasse e recebesse o meu louvor, ou o meu pedido de perdão, ou a minha súplica pelo meu pai que está doente, pelo meu filho que está desviado, se eu comprasse um boi, se eu comprasse uma ovelha, ou se eu comprasse uma pomba. Portanto, a oração estava condicionada a um pagamento. E o povo de fato acreditava nisso, que eu estava ali dentro do templo. Mas como eu não comprei uma pomba, como eu não comprei um boi, Deus não está me ouvindo. Deus só me ouve através de uma pomba, de um boi comprado. Portanto, quando você vai em Aparecida do Norte ou qualquer lugar, você paga quanto para rezar? Você não paga nada. Não paga nada. Agora você não se aguenta, precisa voltar a carregar de chaveiro. Você quer que nós dê o chaveiro? Aí você paga, né? Paga quanto para vir na missa de São José? Não paga nada. Agora, se depois você ainda quer levar uma camiseta, você quer levar um terço de madeirinha clara, aí eu sinto muito, vamos gerar inclusive emprego com isso aí. É diferente as coisas, consegue compreender? Eles condicionavam o culto a uma taxa. E muita gente não podia. E aí o que tinha a outra maracutaia que tinha, a outra sem vergonhice? Os cambistas, os fariseus, ao longo das suas tradições orais, né? Foram colocando isso, que a moeda que usa no mercado, no açougue e no posto de gasolina, Senhor, vai subir de novo. Não podia, ela é impura, então tem que fazer o câmbio. E aí olha só que interessante, Jesus então faz o chicote de cordas, expulsa tudo do templo, junto com ovelha, boi. Pensa a bagunça que foi isso, a barulheira que foi isso. Eu estou imaginando aqui São Pedro, Santo André, Santiago e São João, tendo que fazer um cordão humano para proteger Jesus, fariseu querendo agarrar no cabelo dele, Jesus mandando chicote nele também, batendo nas vacas. Isso foi uma tragédia, né? Expulsou todos do templo, espalhou as moedas no chão e derrubou a mesa dos cambistas. E aqui vem, disse aos que vendiam pombas. Essa aqui doía mais em Jesus. Disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, é casa de oração. Mas ele vai dizer isso para todo mundo, ele está dizendo, mas ele fala mirando em quem? Em quem vendia as pombas. Por quê? Porque o povo ia para o templo e tinha que oferecer o que a Deus? Os ricos, boi ou vaca, galera remediada, uma ovelha, uma cabritinha. E os pobres levavam o quê? Pombas. Quando Jesus foi apresentado no templo, lembra que José e Maria apresentam ele no templo, o velho Simeão pega ele no colo, e eles foram apresentar o quê? Pombas. Portanto, São José era pobre. Ou você acha que São José e a Virgem Santíssima, bons judeus que eram, podendo dar uma vaca no templo, dar um boi no templo, pelo nascimento do filho primogênito, que por um acaso ela viu um anjo para ter esse filho, você acha que eles iam negar um boi se eles pudessem ter um boi? Mão de vaca é nós, gente. São José e a Virgem Santíssima deram uma pomba, porque era o que eles podiam dar a pomba, só que tão pequeno, porém, por muito tempo. Você quer dar um boi? Compra o do templo. Você quer dar uma cabra? Compra o do templo. Você quer dar uma pomba? Pode trazer de casa se você quiser. Porque pombinha, os homens aí que já foi mais moleque na vida, sabem caçar um passarinho, sabe? Armar uma arapuca e pegar o passarinho. Então muita gente por muito tempo ia ao templo, por muitos anos. Você veio oferecer o quê? Quer comprar minha vaca? Não, eu trouxe a minha pomba. Opa! Nem a pomba compra aqui dentro. E para comprar a pomba que não vale nada, para inflacionar o lucro da pomba que não vale nada, tem que trocar a moeda, fazer o câmbio. A moeda lá de fora não vale, tem que comprar com a nossa. E aí, meu amigo, o dólar nesse preço, quem é que aguenta fazer o câmbio? Então, dessa exploração, dessa sem vergonhice toda, dessa falta de propósito com a religião, que é visar o lucro, que é explorar o pobre, o que mais doía em Jesus nisso tudo, era ver gente de boa vontade, que tudo que podia era uma pombinha. E, às vezes, nem a pombinha, sendo impedido de rezar para cultuar a Deus no templo,
Jesus vendo aquele povo tendo que se economizar, se esticar, passar fome, não poder comprar um lanche para comprar uma pomba. Isso aí deixou Jesus, foi doido. E foi para os vendedores de pomba que ele falou, que falou para todo mundo. Mas parece que raiva mesmo Jesus sentiu dos vendedores de pomba. Poxa vida, custa o povo trazer a pombinha de casa, vai querer ganhar dinheiro em cima da pomba. Que coisa, meu Deus, que ganância. Então ele quebra tudo, limpa tudo. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Na hora, olha só que interessante esse ensinamento. Na hora os discípulos se lembraram. Desculpe, mais tarde um pouco. Os discípulos se lembraram que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Olha como é importante você conhecer a Bíblia. Olha como é importante você ter versículo bíblico na tua memória. Os discípulos viram uma cena, gente, aterrorizante. Será que Jesus é um psicopata? Será que Jesus é um louco? Será que Jesus não tomou os remédios hoje? Será que Jesus é um destemperado, colérico, maluco? Bah! Não, isso é zelo. Eles encontraram um referencial na palavra. Minha gente, isso é tão importante na nossa vida. A vida vai acontecendo diante de nós. Se você não é capaz de pegar fatos da vida e levar ele num versículo da palavra, você nunca tem o sentido profundo dele. O sentido profundo das coisas. E se tudo que eu estou querendo fazer não encontra justificativa num versículo da palavra, pode ser que eu estou querendo fazer para me aparecer, para me vangloriar. Pode ser que eu estou querendo fazer para me vingar. No caso de Jesus, era porque está escrito no profeta: o zelo por tua casa me consumirá. O que é consumirá? Me consumirá. Consumir-se, no reflexivo. Consumir significa gastar, não é isso? O zelo por tua casa me consumirá significa: o zelo por tua casa vai me derreter, vai me aniquilar, como algo que você põe no fogo e fica consumido, desaparece ali. E o zelo de Jesus pela casa de Deus, pela casa de oração, de fato consumiu Jesus no seu interior, mas vai consumir Jesus no seu corpo. Porque o que vai dar esse negócio aqui? O que aconteceu na cena? Os judeus então perguntaram a Jesus, diante daquele quebrou tudo: quem você pensa que é? Que sinal tu mostras? Com que autoridade divina você faz essa quebradeira aqui? E mais, né? Depois que Jesus fez isso aqui, muita gente a partir daquele dia ficou assim: será que para Deus me ouvir, eu preciso dar um boi? Porque aquele ali que curou os 10 leprosos jogou o boi fora. Será que para Deus me ouvir não serve a pombinha que eu posso trazer da minha casa? Não, porque aquele que levantou o paralítico não reza usando pombinha. Gente, o que Jesus fez aqui foi como que uma grande revolução do culto e das finanças. E quando você mexe no bolso, meu filho, do outro, ai, 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 ai. Já dizia Maquiavel: fale mal de um homem, deite com a sua mulher. Se for bom cristão, te perdoará. Só não mexa no bolso dele, mesmo sendo cristão, te matará. Maquiavel, hein? Mexeu no bolso, feio. Jesus mexeu no bolso. Jesus causou e deu nesse gesto um sentimento às pessoas, que eles poderiam ir à casa de oração, orar em silêncio, sem bagunça, sem piseiro, e todo mundo é bem-vindo. O dono dos boi e o pobre que nem pomba tem, caçou na arapuca, pode vir todo mundo, Deus escuta igual naquilo que você pode, naquilo que você tem. E se você quiser deixar uma oferta aqui, ou na hora de ir embora, comprar uma lembrancinha para pagar as coisas, a gente agradece. Mas nós estamos livres para orar. Quando Jesus tocou no bolso, porque aqui tem outro ponto. Quem eram os únicos que podiam vender boi e ovelha em Israel? Fariseus e mestres da lei. Os fariseus e mestres da lei eram latifundiários do trigo e grandes produtores, proprietários. Só eles tinham os bois, as vacas.
Agora, quando você pensa que estava chegando a Páscoa, e que na Páscoa subiam 2,5 milhões de judeus a Jerusalém, por uma semana passando ali, oferecendo sacrifício, você acha que eles deixaram de ganhar quanto nessa brincadeira? É igual o padre quando resolve pegar no pé do Papai Noel na última semana de dezembro ali. Quem é que gosta de ouvir isso? Entende? Jesus deu prejuízo, Jesus foi no bolso. E quando você vai no bolso de quem tem muito, o que acontece? Jesus mesmo olhou para eles e disse assim: destruí este templo, no sentido de destruam este templo, ele está falando é dele, em 3 dias o levantarei. O que Jesus está dizendo? Vai me custar a minha cabeça, esse zelo que me consome, a ponto de eu perder a paciência, fazer um chicote e aí jogar essa vaca fora. Esse zelo vai matar a minha vida, porque eu mexi no bolso desse povo, na ignorância desse povo. Então Jesus diz: destruam esse templo, porque ele é o verdadeiro templo. Nele está a plenitude da divindade. Ele é a plenitude da divindade na terra. E em 3 dias eu o levantarei. E os judeus disseram, quase que rindo: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e você vai levantar em 3 dias. Não estava nem entendendo nada, né? Gente, 46 anos para terminar uma igreja. Vamos estender a mão para lá e falar: Senhor, livrai-nos. 46 anos é muito. Eu queria ver vivo ainda, né? Quem quer ver essa igreja do céu? Eu não, eu queria ver vivo. Fala: Senhor, 46 anos, poxa. Gente do céu, 46 anos. Uma geração naquele tempo era 40. Então daí você vê que muita gente nasceu, morreu, não ficou pronto. 46 anos, rapaz. Você vai destruir e fazer com 3? Mas Jesus está falando então do verdadeiro templo, que é o seu corpo. E aí o Cristo ressuscitado, depois de 3 dias levantado, no templo glorioso do seu corpo ressuscitado, que é visível, que é presente, mas ao mesmo tempo atravessa uma parede, que os apóstolos até ficavam assustados, a Sagrada Escritura vai dizer assim, que esse Cristo, agora, ele é a cabeça do seu corpo visível, que é a igreja. Por isso, o sentido espiritual e teológico de vir à igreja. Porque a igreja visibiliza o verdadeiro templo que é Cristo. E o visibiliza onde? No templo, dedicado a Ele. E nós entramos nesse tempo aí, nessa modinha de gente preguiçosa. Não vou na igreja, a igreja somos nós, a igreja sou eu. Não vá à igreja, seja igreja. Você já reparou que quem fala isso, resposta a isso, é tudo vagabundo? Desculpa a palavra. Não vá à igreja, seja a igreja, não sei o quê. Você já reparou que quem gosta desse tipo de frase é tudo gente que dá trabalho para os outros? Você já reparou que ninguém que é sério mesmo fala essas coisas? Acredita nessas coisas? Você já reparou que todo mundo que fala essas coisas, se justifica nessas coisas, é manhoso, melindroso e está ferido? Você já reparou que ninguém que seja de fato produtivo para Deus e para o próximo fala essas coisas? Pega quem fala essas coisas. Está o capeta lá, demônio. Mas meu irmão. Veja, a igreja é a visibilidade do corpo de Cristo. E aí no evangelho de hoje, então, nem por um segundo Jesus falou: não sei porque que não destrói essa porcaria, reza em casa mesmo, Deus vê o coração. Ele falou isso. E por que não falou? Porque não dava para dizer, porque nem Jesus acredita nisso. Gente, um homem que pega um chicote, faz isso aqui, arrebenta os boi para depois morrer. Por que ele não falou isso? Porque isso está errado. Gente, Jesus não falou, Jesus não deixou de falar nada que ele tivesse que dizer. Por que Jesus não escolheu entre os 12 mulheres para dar o dom do sacerdócio? Jesus foi um revolucionário em tudo. Se ele não escolheu, é porque ele não escolheu. Jesus era liberto dessas questões de cultura, de sociedade. Ele era a verdade na terra. Então tudo que ele fez era porque era para ter feito. Tudo que ele não disse era porque não era para ter dito. Ele não estava condicionado a essas coisas que nos amarram, a esses respeitos humanos. Então o que ele fez com o templo? Ele limpou o templo. Ele não derrubou o templo. Ele limpou. Ele santificou a casa de Deus. Para que isso? Bom, uma vez que Jesus é o verdadeiro templo e pelo sacramento do batismo a gente é inserido à igreja, significa que Jesus hoje olha para você e para mim
e está doidinho para dar uma surra em nós. Jesus nos olha e Ele está fazendo um chicote de corda para nos purificar. E é assim, com este olhar, e só com esse, que a gente acolhe os sofrimentos da vida, que às vezes são pesados, como a mão do próprio Cristo com um chicote na mão. Deve ser muito doído apanhar de Jesus, né? Deve não, porque você já apanhou e eu também. Por que essas chicotadas? Para que essa violência? Para que isso? Para limpar o templo. Irmão, irmã, você e eu somos templo de Deus. A carta de Paulo aos Coríntios vai dizer: irmãos, vós sois a construção de Deus, né? Acaso não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Só que é o seguinte, se você esquecer disso, e eu também, Deus na sua infinita misericórdia vai nos quebrar. Deus não quer perder você. Deus não quer me perder. Só que quando Ele vê isso aqui, acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? E que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá? Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário que é santo. E que muitas vezes, pela nossa fraqueza, pela nossa rebeldia, por tantos motivos, o que nós fazemos com esse santuário que sou eu? Morada de Deus? Eu encho de boi, de vaca, de cabra, e aí vamos lá, de pomba, gira, piranha. E Deus, que conhece o nosso valor e que não quer ver o seu templo queimar no inferno, às vezes vem com o chicote nos purificar. Seja pelo sofrimento, seja pela doença, seja pela decepção, seja pela tragédia. Irmãos e irmãs, nós somos, infelizmente, e eu me incluo, nós somos idólatras dessa vida na terra. Nós somos idólatras dessa vida da terra. Tudo e qualquer coisa que nos custe renúncia, distância, a gente chora, geme e justifica, sendo um Deus misericordioso. Nós somos idólatras do prazer, do dinheiro, da eterna juventude e da saúde. Idólatras. Vamos confessar, bater no peito e diga: eu sou idólatra. Pode bater, que eu estou batendo também, ué. Você vai bater por quê? Nós idolatramos sucesso, carreira, saúde e prazer. Nós não entendemos a mística do sofrimento, porque nós não cremos mais em céu e inferno. O nosso cristianismo virou uma grande psicologia social comunitária de autoajuda. Jesus virou um grande terapeuta para curar uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, resolver minha vida afetiva e prosperar minha vida financeira. Foi isso que Jesus virou. Nós não cremos mais na palavra. Não cremos mais na palavra. Por isso a gente não tem a mística do sofrimento. A gente não se percebe como o templo de Deus. E a gente já não diferencia mais, dentro do templo de Deus, a pomba do Espírito Santo da pomba do capeta. A gente já nem percebe e já não se importa com bois, vacas, ovelhas e bagunças. Uma vez fui rezar uma missa num lugar muito distante, um padre tinha acabado de chegar na paróquia, fazia acho que 2 meses que ele estava lá, 1 mês e meio. Ele me acompanhava, assim, essas coisas muito de Deus, né? Longe, mas fui lá rezar uma missa para ele, era uma novena de alguma coisa, dia de semana, à noite, pouquinha gente. A paróquia sofridinha. Gente, cheguei lá, onde é que era o bebedouro da igreja? E não era uma igreja grande. Era uma igreja que não dá o tamanho da nossa quadra aqui, só o chão, assim, um pouquinho menor que isso. Agora você imagina eu aqui, rezando a missa. Tinha uma porta lá, uma porta aqui e uma porta aqui. Onde é que era o bebedouro da igreja? Com aqueles copos de plástico, bem vagabundo, porque tem uns assim que só de você olhar ele faz... Não tem uns que você soprar ele, parece papel. Não pode ter sido Deus que inventou aquilo, não. Bem naquela porta do lado de dentro. Eu disse de dentro. Um bebedouro com os copos de plástico. Gente, qual é o valor dessa missa para esse povo? O pobre do padre que tinha chego, eu acho que se ele se esforçar muito, ele faz uma missa de 1h15.
O outro que estava por lá era bem velho, devia fazer 50 minutos. Que povo é esse que não há uma missa que vai durar 50 minutos, reúne conselho de pastoral, de economia e festa, porque eles precisam comprar um bebedouro para aguentar uma missa de 50 minutos. Detalhe, não pode ser lá fora, tem que ser aqui dentro. Eita bexiga, hein, gente? Sangue do cordeiro, hein, povo? Meu Deus do céu, hein? Você percebe como a gente perde todo o valor do sobrenatural na nossa vida? Eu olhei para aquilo, acabou a missa, e falei, Frei, meu padre do céu. Ele falou, padre, você reza por mim. Onde é que eu vim parar? Onde é que eu vim parar? As pessoas vão para uma igreja, esperando uma missa de 50 minutos, não começa a humilhar, já está lá aquela filinha de gente dentro da igreja tomando água, aquele copo de plástico, aí aperta, a criança volta aquilo para o banco, mastiga copo, rasga copo, minha Nossa Senhora, parecida. Eu não morri aquele dia, eu não morro mais. Eu não infartei aquele dia, não tive AVC, aquelas coisas, não sei, vai demorar muito para acontecer. Povo, olha, nós somos templo de Deus, e a igreja, casa de oração, e a gente vai perdendo totalmente o referencial das coisas, então a gente já não diferencia a Eucaristia do copo de plástico, sabe? A gente não percebe que a gente está cheio de boi e vaca, desculpa a expressão, gente, nos cagando por inteiro. A gente não percebe que onde o Espírito Santo queria morar já tem um ninho de pomba, sabe? Meu Deus, a gente não se enxerga mais, a gente não se percebe mais. A gente não entende o lugar onde está, nem como estamos por dentro, não é verdade? E é por isso, queridos, que muitas vezes então, estar na igreja não é bom. Porque agora uma coisa então precisa refletir na outra. Isso aqui é templo, casa de Deus, mas eu também sou. Eu sou, mas aqui também é. Então existe uma profunda correlação da qualidade das coisas. Uma igreja, à medida que ela vai ficando mais silenciosa, mais limpa e mais bonita, ela ajuda você por dentro, não é verdade? E à medida em que você vai ficando mais limpo por dentro, mais santo por dentro, você quer isso do lado de fora, porque a vida é essa identificação de alguma forma, não é verdade? E é por isso então que a primeira leitura é essa visão do Ezequiel, esse profeta das visões, né? Que ele então tem uma visão, um homem, né? Um anjo, fez ele se voltar para a entrada do templo. O povo tinha perdido o templo tinha sido destruído. Ezequiel tem a visão então que o vale de ossos secos vai se levantar. E depois, 10 capítulos depois, o que esse monte de esqueleto que voltou a ser gente fez? Construiu um templo. Porque a ressurreição que acontece nos corações precisa ser visibilizada. Deus não pode ser esquecido na terra. As maravilhas que estão acontecendo dentro de cada um de nós não pode não ser vista, tem que ser simbolizada, presenciada e materializada sim. Então esse povo, 10 capítulos depois daquele texto tão bonito, do vale de ossos secos, sem esperança que agora se levanta, começa a construção de um templo. E aí Ezequiel vai falar da unção desse templo, que vai alimentar cada pequeno templo que lá vai, numa grande prefiguração do corpo de Cristo na cruz. Vamos lá, aguenta aí, que hoje está teológico o negócio, não é para arrepiar braço, vamos lá. Ele diz então que ele vê, nesse grande templo, no centro do templo, um altar, e que esse altar tem um buraco do lado direito dele de baixo, que dali corre um rio de vida, de águas doces, que vai em direção a águas salgadas, mas à medida em que a água doce vai tocando a água salgada, as águas vão voltando a ter vida, e começa a nascer peixinho, e à margem dessa água começa a nascer árvores, que dão frutos que alimentam, folhas que curam. E aí então, de onde é que brota, de onde é que nasce, de onde é que vem os 7 sacramentos da igreja, que são as águas doces de Deus, que tocam a nossa água salgada e produz vida de novo em nós, do corpo de Jesus na cruz, que foi furado onde? De baixo para cima, e saiu o que ali? Sangue e água que jorrou. É desse sangue, dessa água que brota o rio da vida. É por isso que o lugar mais importante da igreja, liturgicamente, é o
altar. Ele viu um altar que tem um buraco que pinga água, o corpo de Jesus. Agora você olha aqui para mim, tem como a gente celebrar a missa em cima do corpo do próprio Cristo? É evidente que não, né? Por isso que a gente tem um altar, que é consagrado a Deus, que é revestido de flores, que é incensado, porque é do altar, do corpo de Cristo, que brota um rio de vida, para essa salmoura sem vida que a gente às vezes vai virando na vida. E onde essa água que vem do altar, portanto, da Eucaristia e da palavra, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós, é daqui que flui a vida para nós. E aí ele diz que quem está plantado, fixado, não passeando, plantado, fixado ao alcance dessa água, é como uma árvore, essa pessoa. Ele dá folhas e frutos para alimentar o próximo, curar o próximo. Aquele que está à beira desse rio, se banha nele, que nasce do altar da Eucaristia, que é a palavra que se fez carne. Quem está ali enraizado tem acesso aos frutos que alimentam. Não precisa andar na vida caindo aos pedaços, desanimado e morto. Tem acesso às folhas que são remédio, os sacramentos, os sacramentais, a oração que nos cura. Só que aqui, meus irmãos, tem algo seu e meu. Tem que aceitar a chicotada. Tem que aceitar, ué. Às vezes, tem que fazer o próprio chicote. Só que aí, eu preciso escolher se eu quero me plantar às margens desse rio, se eu quero estar ao alcance e ao acesso dessa fé que flui desse altar. Tem quem não quer. Se eu quero aqui me plantar, ou se eu quero aqui, vez em quando, molhar o pé e ir embora. A gente escolhe, Deus não obriga ninguém a nada, não é assim? Mas tudo isso por quê? Somos casa de Deus. E aqui, queridos, templo do Senhor. Que visão mais linda para a gente terminar. Uma água que cura, um fruto que cura. Deixa eu dizer algo para você. Quando a gente está doente e a doença é muito levezinha, então os remédios que você pode tomar meio que à vontade, assim. Todo mundo tem um Doril em casa, todo mundo tem uma dipirona, verdade não é? Você vai lá, toma umas gotas, não sarou, toma daqui do pouquinho, mas dá. Mas tem remédio para determinadas doenças, e tem doenças que exigem determinados tipos de remédio, que se você não tomar todo dia, cura. Não cura. É ou não é? E pior, os antibióticos, né? Se você não tomar todo dia, você ainda cria resistência. Tem coisas na sua vida, na minha vida, que não é de vez em quando que você vai curar. Existem coisas na nossa vida que temos que entender isso. Esse alimento da fé, e que cura o ser humano às vezes, inclusive fisicamente por inteiro, porque eu acabei de falar que a gente idolatra a vida, mas a misericórdia de Deus também acontece nessa vida. Eu preciso estar plantado todo dia ser tocado por isso. Essa busca, essa perseverança, Deus sabe honrar a nossa fé, Deus sabe mudar a nossa vida. Mas se a gente tem um câncer e fica brincando de tomar melhoral infantil, não cura. Mas se a gente tem uma doença grave e fica brincando de dia sim, domingo, quarta, se eu não estiver cansado, ficar tomando 20 gotas de dipirona, não cura. Tem coisa que só cura na perseverança. Mas olha que imagem linda essa. Sempre e toda vez agora que viermos à igreja e olharmos para o altar e celebrarmos juntos, Deus nos habita, Deus nos quer juntos, Jesus não mandou cada um para sua casa. Jesus só acabou com a bagunça. E segunda coisa, o que temos aqui é rio de água viva, alimento que fortalece, e folha que se fizer a pomada, né, para isso que servia as folhas, que se fizer o unguento, cura. Corpo, alma, coração, história, passado, presente, e ainda reserva para nós um futuro maravilhoso. Porque ainda que destruam este templo, uma doença, um acidente, a idade mesmo, né? Ainda que destruam esse corpo, no terceiro dia, ressuscitará. Vamos ficar em pé.